Então vamos que vamos, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um Acorda Vascão muito movimentado, muito agitado, com muitas informações nessa manhã de sábado a você, torcedor vascaíno. Vamos falar aqui sobre situações envolvendo o mercado da bola, o mercado do Vasco da Gama nesse início de 2024. Ontem, por exemplo, desembarcou na cidade carioca o quarto reforço do Vasco para esta temporada, o atacante Adson. Ainda há uma grande expectativa para que novos nomes cheguem também à nossa colina histórica, como por exemplo, o nome do volante colombiano Gustavo Cuéllar, o nome do atacante uruguaio Lúcio Rodrigues. Inclusive, anteontem, nesta última quinta-feira, foi confirmado o Emiliano Dias, auxiliar técnico e filho de Ramon Dias, confirmou que uma das prioridades do Vasco nesta janela de transferências é Lúcio Rodrigues. A gente vai explicar essa situação a vocês, falar também sobre a possível saída de Gary Medel. O nome do chileno foi colocado pela imprensa argentina no Boca Juniors. E olha, o Medel falou sobre isso, lembrando, Medel e Boca já se encontraram em determinada carreira do volante chileno. Além disso, falar também sobre o Luco Orejano, falar sobre bastidores da Vasco TV, que ontem saiu os bastidores tanto do jogo entre Vasco e Boa Vista, quanto também da partida entre Vasco da Gama e São Lourenço. Então, dois bastidores agitados, com muito conteúdo interessante e importante para a gente trazer aqui a vocês nesta manhã de sábado. Ou seja, vascaíno, você não pode perder esse vídeo. Um Acorda Vascão agitado, movimentado, que você, vascaíno, tem que ficar de olho. Porém, é claro, antes de começar aqui, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no nosso canal, o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora, aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Agradecer, inclusive, pois ontem, enfim, chegamos à marca dos 121 mil inscritos e vamos buscar mais do que nunca esses 130 mil. Além disso, é claro, informação importante para você que é um membro do nosso canal. Os membros do canal têm conteúdo exclusivo, o Acorda Vascão, que sai sempre aqui no nosso canal às 7 horas da manhã. Para os membros, sai com antecedência. Você que é membro do canal pode chegar aqui na madrugada, que já vai ter o Acorda Vascão à sua disposição. Então, se inscreva, torne-se membro. Além disso, deixe também aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois temos muitas informações para trazer aqui a vocês neste primeiro vídeo de sábado. E a primeira informação que eu tenho a trazer aqui a vocês nesta manhã de sábado, infelizmente, é sobre Estrela Bet. Lembra que a gente trouxe essa informação a vocês de que Vasco e Estrela Bet estavam muito avançadas para que a patrocinadora se tornasse a nova patrocinadora do Master do Vasco, durante a temporada de 2024. E realmente as coisas avançaram muito. O Vasco está em negociações avançadas para rescindir com a Pixbet e havia chegado a um consenso, a um denominador comum, a um avanço, inclusive, nas negociações com a Estrela Bet. A Estrela Bet hoje, por exemplo, é patrocinadora master do basquete vascaíno e o Pedro Ortega, que é o diretor de basquete do Vasco, fez essa ponte entre a Estrela Bet e o futebol profissional para que essa empresa pagasse ao Vasco 45 milhões de reais anuais, com possibilidade de, caso o Vasco batesse metas, e essas metas são contas abertas de torcedores vascaínos na plataforma Pixbet, o valor poderia chegar a casa até dos 55 milhões de reais. Além disso, a própria Pixbet iria pagar 4 milhões de reais, aliás, a Estrela Bet iria pagar 4 milhões de reais à Pixbet para a rescisão contratual junto a outra empresa que hoje ainda é patrocinadora master do Vasco. Estava tudo alinhado, estava tudo certo. Por as informações que tivemos, inclusive, na madrugada, deste sábado, informações dadas inicialmente pelo Juninho e confirmadas por outros portais de notícias, é que a negociação com a empresa nesse momento emperrou nos últimos dias. O Vasco, inclusive, já começa a ouvir outras propostas, já começa a se movimentar no mercado para não ficar esperando a definição junto à Estrela Bet. Estava tudo avançado, mas de fato as coisas travaram. Pode acontecer ainda algo entre Vasco e Estrela Bet? Pode. Estrela Bet poderá pagar ainda 115 milhões de reais em 2 anos ao Vasco, caso as metas venham a ser batidas? Pode, mas nesse momento é mais provável que infelizmente as coisas não aconteçam
e o Vasco tenha que ir ao mercado buscar um novo patrocinador master. É claro, a gente vai ficar ligado, vai ficar de olho, informando a todos vocês. O certo é, nesse momento, a Pixbet não deve realmente ficar no Vasco. Ontem, né, anteontem, melhor dizendo, pôde perceber que o Vasco, tanto no Uruguai quanto aqui no Rio de Janeiro, entrou na camisa sem a marca da Pixbet ali no local principal de patrocinador. Anteontem, perdão, o Vasco entrou em campo com o Observatório de Racismo, né? Entrou aí com esse logo do Observatório, que é algo, inclusive, que o Vasco vem fazendo várias campanhas a favor, mas entrou como se fosse a patrocinadora master do Vasco no local mais valioso da camisa Cruz Maltina, simbolizando mais do que nunca que, de fato, a Pixbet não fica em 2024 e o Vasco hoje corre para procurar um novo patrocinador master. Inclusive, prosseguindo aqui, falando ainda com vocês sobre o mercado, já a gente vai trazer as informações sobre reforços, também sobre os bastidores. SBT ontem, o Vasco anunciou a parceria com o canal. O SBT irá transmitir todas as partidas do Vasco da Gama em TV aberta. O SBT, inclusive, colocou aí essas imagens para divulgar a parceria com o Vasco da Gama. E nas imagens a gente pode até observar o Vasco da Gama nos anos 2000, quando naquela final do Campeonato Brasileiro da Copa João Avelange, colocou, né, a logo do SBT na camisa, naquela briga entre Eurico Miranda e Rede Globo. A SBT utilizou essas imagens, utilizou inclusive o slogan, uma parceria de sucesso, uma parceria campeã. De fato foi a parceria entre Vasco e SBT nos anos 2000, uma parceria muito campeã. Então está oficializado, o SBT e Vasco tem essa parceria para o Campeonato Carioca de 2024. Inclusive, vascaíno, algo importante aqui a você que está do outro lado. O Vasco enfrentará no início, salvo engano, de fevereiro, o Flamengo, acredito que no dia 2 de fevereiro. Esse jogo inicialmente seria transmitido apenas para os locais onde o SBT estará passando os seus jogos, Rio de Janeiro, Pará. A gente trouxe essa lista ontem, mas o SBT nesse momento tenta, né, desenvolver aí uma transmissão nacional para todo o Brasil, uma transmissão que contemple todo o Brasil de Vasco da Gama e Flamengo para estourar os números de audiência. Então, algo muito legal que o SBT está costurando junto ao Vasco da Gama e junto também a outras empresas de Vasco e Flamengo poderá ser no SBT. Parceria de sucesso, né? Vasco e SBT, Vasco e Cazé TV, Vasco e Sport TV e também Premier. E é claro, a gente tem que falar sobre o que rolou ontem à noite, que foram os bastidores. Antes de falar sobre reforços, a gente tem que passar no assunto bastidores da Vasco TV. Bastidores que arrepiou, bastidores que empolgou, bastidores que evidenciou mais do que nunca que o Vasco para 2024 chega de uma forma diferente. Primeiro, vamos falar sobre bastidores aqui do Rio de Janeiro, do jogo entre Vasco da Gama e Boa Vista. O que nós podemos observar do vestiário naquele jogo em que o Vasco venceu o Boa Vista pelo placar de 2-0, com jogadores renegados, com jogadores, né, esquecidos no Rio de Janeiro, ou crias das categorias de base do Vasco da Gama que tiveram a grande oportunidade, né, da sua carreira em estrear de forma profissional com a camisa do Cruz Maltino. O que podemos observar? Um discurso de William Batista, o técnico que hoje comanda esse elenco alternativo, muito forte. Um discurso mostrando, né, para qualquer tipo de jogador, desde Manuel Capasso, que foi o nome que a comissão técnica optou por ficar no Rio de Janeiro, até um cria das categorias de base, que todos deviam entregar o seu máximo, que todos deveriam valorizar o momento, que todos deveriam valorizar o Vasco da Gama. Então, primeiramente, dê aí uma olhada nas palavras de William Batista, nessa forma de incentivo a cada atleta que ficou na cidade carioca. Eu gostaria de dizer o seguinte: sintam-se privilegiados de estar vestindo essa camisa do Vasco, time muito grande, entendeu? Vocês, para estarem aqui, vocês passaram por um filtro muito grande, um filtro assim, competindo contra muitos jogadores para poder estar vendo esse momento de agora. Então coloca para fora tudo que vocês têm de bom. Coloca para fora, mostra a oportunidade de vocês. Passei por isso quando eu era mais jovem, sei que é um momento de transição, então vocês têm tudo para poder fazer acontecer no dia de hoje. Vamos entrar lá hoje como um time, mas com orgulho pra caralho. A gente pode olhar pras coisas negativas ou pras coisas positivas. Olha aqui, ó, deixa só passar coisa positiva na cabeça de vocês. Desfrutem pra caralho, joguem com alegria e quando der, bota uma correria maluca em cima dos caras e bota pra Vasco de Então, como vocês viram aí, né, muito incentivo, muita vontade, muita vibração do técnico interino antes do início do jogo. Interino não, né, desse elenco alternativo. E pós-partida também foi esse o clima. Por quê? Após a partida, o Alexandre Matos desceu ao vestiário. O diretor executivo hoje do Vasco, ele não está mais no Uruguai, ele está no Rio de Janeiro. Retornou à cidade carioca no meio dessa semana. Assistiu o jogo de São Januário, que para mim foi muito legal.
participou dessa roda, né, pós-jogo, após a vitória, deu as suas palavras, cumprimentou o jogador por jogador, cumprimentou o Manuel Capasso, cumprimentou o Luco Orejano, que é esse jogador ainda muito estável dentro do Vasco e tem esse clima, até na minha opinião, acredito eu que ruim, pois é um atleta que não quer mais ficar no Vasco da Gama, mas ele fez o trabalho dele, cumprimentou um por um e também falou, né, sobre a importância desse jogo que aconteceu em São Januário, para todos os atletas do elenco. E além das palavras de Alexandre Matos, também deu uma olhada aí, nas palavras do próprio técnico vascaíno sobre essa partida, a importância do jogo e a importância de vestir a camisa cruz-maltina após a vitória contra a equipe do Boa Vista. É isso que eu falei antes. Aproveitou a oportunidade, dedicou, pra gente ser campeão lá na frente. Tá, todo mundo que tá aqui tá participando e vai participar até o fim, tá? Parabéns, merecido. Só tenho a agradecer vocês, tá bom? Olha só, sem falsa modéstia, tá? A maior honra que o homem pode ter é ele se alegrar com a felicidade do outro. Tá certo? Aqui, ó, tá cheio de companheiro que cresceu junto desde os 9 anos de idade, 18 anos de idade, tá? Então a maior alegria que a gente pode ter é ver o Leandrinho fazer o gol, é ver o companheirismo de um ajudar o outro dentro do campo, mais do que a si próprio, tá certo? Então parabéns a todos, aproveitem, desfrutem, até amanhã. Nós ganhamos o jogo com humildade, muita humildade, muita humildade. Alerta alto pra caralho e agressividade. Se a gente achar que fizemos 3 pontos, nós vamos pro outro jogo sem essas 3 coisas, nós vamos ter problema. Então humildade e agressividade, tá bom? E o alerta alto pro próximo jogo e buscar os 6 pontos. Entendeu, rapaziada? Tá bom? Aproveita, desfruta. Parabéns. Então, como vocês viram aí, né? Palavras de Matos, palavras de William Batista, palavras dos profissionais que ficaram no Rio de Janeiro. E agora eu quero mostrar a vocês o que aconteceu lá no Uruguai, lá em Punta del Este. Porque no Rio o Vasco venceu o Boa Vista. Em Punta del Este, o Vasco venceu o São Lourenço. E até uma informação importante aí a você, vascaíno, o São Lourenço não é qualquer equipe não, ok? O São Lourenço foi o 3º colocado do campeonato argentino. O Boca Juniors, por exemplo, foi uma equipe que nem sequer chegou à Libertadores. O São Lourenço chegou. O Vasco venceu uma grande equipe nesta última quinta-feira. Não foi qualquer adversário, passou dificuldade, passou sim por momentos difíceis durante 90 minutos, mas venceu. A gente olha para um pouquinho atrás e lembra que no primeiro jogo de 2023 o Vasco tomou uma sacolada do River Plate pelo placar de 3-0. A gente anteontem venceu o São Lourenço no primeiro jogo do ano. As coisas aos pouquinhos estão mudando. E o Emiliano Dias, no Uruguai, tanto antes quanto após do jogo, falou muito sobre esse sentimento para 2024. E é claro, com discursos diferentes, antes dos 90 minutos e após os 90 minutos, o Emiliano Dias conseguiu passar para o torcedor vascaíno muito claramente qual é esse momento do Vasco. Palavras como, o grupo está fechado, palavras como, qualquer jogo é para ganhar, o Vasco tem que ser uma equipe acostumada a ganhar, amistoso ou não, tem que ter uma mentalidade vencedora, foram vistas no vestiário ontem, tanto antes quanto após o apito final. E a gente fará questão de trazer a vocês tudo o que aconteceu no vestiário de ontem, divulgado pelos bastidores da Vasco TV. Primeiro, vocês vão ver o Emiliano sem o casaco, com a camisa polo, antes do jogo, falando sobre essa mentalidade vencedora. Depois, já de casaco, um casaco inclusive lindo, feito pelo Vasco da Gama, o Emiliano diz sobre o grupo e esclarece que o grupo do Vasco hoje está um grupo muito fechado. E hoje começa tudo, com muito respeito, com muita vaidade, tem que ir, lutar até o fim. Esse é o grupo, lutar até o fim. É o que fiz a fazer história este ano. Lutar até o fim, com muita personalidade. Mas vamos começar a ganhar, de hoje. Acostumbrar a ganhar. Este grupo se tem que acostumbrar a ganhar, de amistoso, não amistoso, ganhar. Mentalidade ganadora, vencedora. Vamos. Queria agradecer a todo mundo, cara. Porque por aí as condições que a gente está acostumbrado a dar a nosso grupo não foi a melhor e ninguno se quejou, ninguno falou nada. Sempre com boa cara. Todo mundo que está acá dentro, obrigado a tudo. Y eso es síntoma que el grupo está fechado, hermano. El grupo va por un objetivo y no va a parar. Es muy bueno de comenzar ganando, muy bueno lo que está haciendo. Es duro porque es muy físico. Sé que están cansados. Mas obrigado, cara. Obrigado, muito obrigado a todo mundo. Vamos fechar dali. Então, né, vascaíno, como vocês viram aí, informações importantíssimas, um grupo fechado, um vestiário animado, um Vasco da Gama que quer lutar e brigar por grandes coisas em 2024. Animado, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E, para finalizar o vídeo, chegar à última parte deste Acorda Vascão, que é falar sobre o mercado da bola. Primeiramente, é claro, relembrar que ontem
Adson chegou à cidade carioca. Inclusive, o Alexandre Matos, diretor executivo do Vasco da Gama, através de suas redes sociais compartilhou uma imagem da chegada do Adson ao Rio. No momento que ele é perguntado sobre o Vasco em si, o Adson confirma que recebeu uma ligação de Alexandre Matos e também uma ligação do seu empresário que passou o projeto e logo ele já gostou da ideia de fechar com o Vasco. Exatamente essa frase o Alexandre Matos divulgou através de suas redes sociais, confirmando, né, a importância de Alexandre Matos para as tratativas de Adson junto ao Cruz Maltino. Próprio hoje também, auxiliar técnico do Vasco na última quinta-feira após a partida contra o São Lourenço, falou sobre esse novo reforço do Vasco, confirmou, né, que Adson é um jogador que Emiliano Dias e Ramon Dias enfrentaram na última temporada em uma partida do primeiro turno contra o Corinthians na Neoquímica Arena, e ele disse, né, que o Vasco sofreu com os ataques, com as ofensivas de Adson, então foi um nome que também foi prontamente aceito pela comissão técnica do Vasco da Gama. Então o Adson já chega com muita moral do diretor executivo de Alexandre Matos até mesmo a comissão técnica formada por Ramon Dias. Mas o Vasco não quer parar por aí, o Vasco quer mais, o Vasco tem negócio aí com Gustavo Coediar, expectativa que nessas próximas horas de sábado tenhamos novidades sobre a situação do volante colombiano, que é uma prioridade do Vasco da Gama no mercado, mas também temos informações sobre o Lúcio Rodrigues, que é outra das prioridades do Vasco da Gama nesse mercado de início de 2024. E o que temos a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão sobre esse atleta de 20 anos de idade, que é uma das grandes, se não hoje, a grande promessa do futebol uruguaio. O Lúcio Rodrigues é um jogador que veste a camisa da seleção pré-olímpica sub-23. Anteontem, quinta-feira, foi divulgada a informação que, além do Vasco da Gama, o Feyenoord do futebol holandês também está interessado pelo Lúcio Rodrigues, e diferente, inclusive, do gigante da Colina, o Feyenoord colocou à mesa uma proposta, formalizou uma oferta pela jovem promessa uruguaia, uma oferta no valor de 15 milhões de dólares por 70% do passe do jogador, que pode chegar ainda à casa dos 10 milhões de dólares, ultrapassa aí a casa dos 50 milhões de reais, ou melhor dizendo, né, 10 milhões de reais que pode chegar a 15 milhões, 10 milhões de dólares que pode chegar a 15 milhões de dólares, um valor que ultrapassa a casa dos 50 milhões de reais. Isso tudo por 70% do passe do jogador. Hoje, Feyenoord e Liverpool conversam, negociam, há possibilidade sim real, né, de uma transferência entre os clubes, então é para ficar atento sobre isso. O Liverpool hoje tem mais negócios claros com o Feyenoord do que pelo Vasco da Gama, devido às cifras colocadas à mesa pelo clube holandês. Mas o Vasco é, de fato, hoje a grande prioridade no mercado, Lúcio Rodrigues. O Vasco tem como grande prioridade no mercado o atacante uruguaio. E para você, torcedor vascaíno, que nesses últimos dias ficou aí na dúvida, né, sobre a possibilidade de uma chegada, se o Vasco teria desistido ou não do negócio, a Rádio Mitre, uma rádio do futebol argentino, Emiliano Dias, auxiliar e filho de Ramon, ele confirmou o interesse do Vasco da Gama em Luciano Rodrigues e ainda foi além, né? Disse que nesse momento Ramon Dias, o técnico vascaíno e, é claro, né, pai de Emiliano, trata o atacante do Liverpool, como uma das suas prioridades. Então, para Ramon e Emiliano, Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, artilheiro aí da seleção uruguaia nas últimas temporadas, né, um grande nome de fato da base uruguaia, é prioridade do Vasco para o ano de 2023. Inclusive, né, a própria Rádio Mitre, em uma matéria, ela diz assim, ó, por outro lado, ela fala sobre o interesse do Feyenoord, fala também sobre o interesse do River Plate, o clube argentino também está de olho no Lúcio Rodrigues, e a rádio fala assim, ó, por outro lado, ontem à noite na Rádio Mitre, Emiliano Dias comentou que estava interessado no jogador de futebol em questão, Luciano Rodrigues. Portanto, a expectativa é que nas próximas horas o Vasco inicie negociações com o clube uruguaio para ver se consegue fechar. Então, uma grande expectativa é que nessas próximas horas as coisas possam andar de uma forma mais positiva ainda entre Vasco da Gama e Liverpool do Uruguai pela compra dos direitos econômicos de Lúcio Rodrigues. Vamos ficar de olho, vamos ficar ligado, um baita de um nome, um grande jogador que poderia estar desembarcando aí na nossa colina histórica. E olha, para fechar o vídeo, Vascão, falar sobre uma possibilidade de saída de Gary Medel. Pois o que acontece? Nesses últimos dias, a ESPN, sim, ESPN da Argentina, confirmou que Gary Medel entrou no radar do Boca Juniors. Inclusive, né, hoje, Juan Román Riquelme, que é o presidente do Boca Juniors, confirmou que nesse momento o clube de Buenos Aires, o Boca, entrou em contato com os representantes do jogador para entender a situação de Medel e a possibilidade de uma saída do Vasco da Gama ainda nesse início de temporada e uma ida ao Boca Juniors. Medel teve uma passagem curta pelo Boca, uma passagem de destaque que logo em seguida o levou para o futebol europeu, ou seja, é um jogador que conhece muito o Boca. Inclusive na final
da Copa Libertadores do ano passado entre Boca Juniors e Fluminense, Medel esteve presente no meio da torcida do Boca Juniors, apoiando o Boca naquela final. Porém, ao ser perguntado sobre isso, Medel foi curto e grosso. Olha o que ele disse sobre uma possível saída ao Boca. Abre aspas. Converso muito com o Romano, caso o presidente do Boca. Estamos sempre em contato, agradeço ao torcedor do Boca que sempre me valoriza. Ele me conta coisas bonitas, mas parece difícil. Aqui no Vasco estou super feliz. O povo, no caso, o torcedor, também me ama muito. Tenho contrato, até dezembro, mas espero poder até prorrogá-lo um pouco mais. Então, Boca quer tirar Medel do Vasco nesse início de 2024. Medel foi além. Além de deixar bem claro que não quer sair, ainda quer prorrogar o seu contrato, porque gosta muito do Vasco, o torcedor vascaíno gosta muito dele. Então você, vascaíno, que ficou preocupado com a possibilidade de uma saída do Gary Medel, volante, e também, aliás, zagueiro hoje, um volante de origem mais zagueiro e capitão do Vasco, não sai do nosso Gigante da Colina. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sábado. Retornaremos na parte da tarde, retornaremos na parte da noite e contarei, claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.